Muito bem, uma vez mais, quero desejar bênçãos mil para todos vocês aí do outro lado. Hoje vou fazer a leitura do versículo a expor e logo vamos ver os tesouros escondidos em cada versículo. Em cada versículo não, um versículo somente, para que vocês tenham uma ideia do importante que é esmiuçar, esquadrinhar a palavra. O versículo 13 disse, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, esse portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, quer dizer que tudo, a palavra portanto, quer dizer que tudo que já foi dito está entendido, que você entendeu o que ele falou desde o capítulo 1 até o verso 12. Se vocês ainda não escutaram, temos todos os capítulos desde o princípio, inclusive a introdução, que é essencial para poder entender o contexto, do texto lido ou de um livro. Se entendemos que fomos escolhidos, lá no versículo 2, para obedecer ao Deus que, segundo a sua presciência, nos escolheu para a santificação, e que a Trindade, no versículo 3, está nesse negócio, para poder garantir nossa herança incorruptível, que pela sua misericórdia e mediante a fé temos o dever de nos alegrar, pois ainda que tenhamos que passar por provações, por perseguições, por injustiças, nada disso deve tirar nossa alegria por esta grande salvação, que nosso lugar não será aqui, Nós temos essa grande salvação e o nosso lugar não é aqui, e aqui somos peregrinos, e que nada disso deve tirar nossa alegria por esta grande salvação, que nosso lugar não será aqui, somos peregrinos, que nós devemos fazer com que todos os dias sejam motivos de festa, e nossa certeza de que nosso nome está escrito no livro da vida. Quando temos essa certeza, as lutas não importam, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo, que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, e Ele não vai deixar acontecer nada de ruim a nós que não seja da sua vontade. Não que nós não tenhamos coisa ruim, porque esse povo estava passando por perseguições, tiveram que deixar suas casas, seus parentes, seu lugar onde nasceram, onde amavam, estavam sofrendo perseguições, mas Pedro está dizendo aqui que nós devemos fazer festa de regozijo, porque nós somos salvos e nós vamos viver uma vida que jamais o coração imaginou, lá naquele glorioso lar, aquela pátria que Deus nos tem preparado. Então, de maneira que, portanto, é a primeira palavra do versículo 13, e tive que recapitular a fim de que agora vocês possam entender o porquê devemos perseguir a santidade. Sendo assim, vamos para a segunda parte do versículo, cingindo os lombos do vosso entendimento. O dizer cingindo foi tirado da tradição judaica, em que deveriam eles usar um cinto para que no momento de correr ou de guerrear, eles pudessem colocar a ponta dos vestidos, cingir naquele cinto. Dentro do cinturão eles colocavam a ponta do vestido a fim de dar agilidade. E que significa cingido os lombos do vosso entendimento? Naturalmente devemos perguntar, por que do entendimento? E por que sim ou sim, para ser santo, como Deus é santo? Temos que conhecer a palavra, sim ou sim nós devemos conhecer a palavra. Eu tenho grupos que ficam bravos porque eu insisto muito em que as pessoas devem estudar a palavra profundamente. Eles ficam muito bravos, e me ignoram totalmente. E é verdade,
Nós temos que ler a Bíblia sim ou sim, é um dever. E é nela que devemos meditar de dia e de noite. E como sempre eu repito, quase sempre, fazer dela o primeiro lugar todos os dias, a delícia de cada dia. Assim como nós esperamos tomar aquele café gostoso, assim deve ser nos primeiros horários do dia, nós darmos prioridade para a delícia, que é a palavra de Deus que está mencionado lá no Salmo 1. A terceira parte do versículo 13 disse: sede sóbrios, e isso tem tudo a ver com o domínio próprio, que objetivamente deve fazer parte de ti, como o sentido protetor do teu corpo, né, natural. Quando nós nos deparamos com o perigo, é automático que nosso instinto em nos salvar, o nosso organismo ele produz esse instinto, né, para nos salvar. É como quando um se aproxima de algo, ou algo se aproxima para nos fazer dano, por exemplo, nos nossos olhos, é automático que nós piscamos e é um sentido de proteção. O ser humano tem esse sentido de proteção. Assim, o domínio próprio deve fazer parte. Esse domínio próprio que diz aqui, na verdade, está direcionado para uma pessoa que sabe beber bebida alcoólica. Era exatamente esse o sentido, que ele sabe que tem que tomar meio copo e é só isso que ele iria tomar e não iria tomar mais, entendeu? Então, na Bíblia, nós tivemos até problema uma vez na igreja, porque um pastor lá na Argentina, eles são muito acostumados assim, tomar um copinho de vinho na hora do almoço. E aí não aceitaram o pastor e com muita dificuldade, né? Nós ficamos muito tristes, começaram com uma fofocaiada. Aí quando eu li um versículo lá, eu falei, olha, quando Deus pedia uma pessoa que fosse nazireu, ele falava que a mulher não tomasse cidra nem vinho. Então, os judeus tomavam cidra e vinho. Então, para que fazer tanto escândalo? Desde que a pessoa tenha o domínio próprio. Claro que nós temos o costume já de diretamente não tomar para que não venha o alcoolismo, justamente porque as pessoas não têm o domínio próprio. Então, nesse sentido aqui, nós temos que ter o domínio próprio. Quando o inimigo quer danhar a nossa santidade, porque sem a qual ninguém poderá ver a Deus, de maneira que ele vai sim ou sim te tentar, entendeu? Porque ele quer tirar a tua santidade, essa bênção que você tem diante de Deus. E se você der lugar para a tua concupiscência, que segundo Tiago ele diz lá, né, que Deus não, ele não tenta ninguém, nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência, que ela está dentro de nós, e Paulo vai chamar de luta carnal contra o espiritual. Então, o domínio próprio de antemão vai fazer com que nós fechemos os olhos automaticamente para tudo que o inimigo vier proporcionar para nós, a mentira, o adultério, que é o rei do mundo atual, a sedução. Eu chamo que a rainha é a sedução, as mulheres que querem seduzir, né? E os homens é o adultério, eles têm prazer. Ao a rainha querer seduzir, eles se deixam seduzir. Então, nós devemos ter esse domínio próprio para não serem enganados, né? Não dar lugar à ganância, ao engano e à razão do nosso ego, que se nós analisarmos é o que nos faz pecar. E poderia seguir abrindo assim um leque, seguir falando dos pecados, né, que nos deixa fora da santidade de Deus. E essa é a luta do inimigo, fazer com que nós pequemos para que nós não tenhamos esta santidade. Então, finalizando, logo de estar sóbrios, experimentaremos da graça aí que diz o versículo, né? Que temos desde o momento que Jesus nos foi revelado pela fé. Se Jesus foi revelado a nós pela fé, nós vamos esperar nessa graça gloriosa que Deus nos deu através de nós conhecermos a Deus, que éramos pecadores, não éramos merecedores
conhecemos essa graça agora, nós nos alegramos pelas tribulações, porque é uma forma de ser queimado toda a escória, né? Todo o tropeço que há nas nossas vidas, para que nós possamos ser santos. Justamente esse versículo, eu só falei nesse versículo aqui porque é maravilhoso. Só um versículo, nós vamos falar vários, como 10 minutos. Então, para a semana que vem, eu vou estar gravando a partir do versículo 14. Que Deus abençoe vocês e fiquem aí atentos. Compartilhe os meus áudios. Eu estou começando agora no YouTube. Não estou promocionando muito, mas você que gostou, convide outra pessoa para que possa me ajudar, para que eu possa aumentar o número de seguidores e que o YouTube possa mostrar a mais pessoas e que o meu conteúdo possa ser espalhado, tá bom? Deus abençoe você, um beijo no coração e Deus abençoe a cada um de vocês.